Meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, nesse vídeo hoje eu vou trazer um pouco da seleção inglesa. Embora a Inglaterra tenha jogado no último domingo, eu tô até um pouco atrasado e possa ser também que já nem tenha mais tanta repercussão assim com relação à seleção inglesa. Mas eu confio em você para deixar o seu like, para seguir o canal, ativar o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos e próximos conteúdos. E comentar também o que você achou, o que você acha do conteúdo desse vídeo. Bom, minha gente, eu tô aqui um pouco para a gente falar dessa seleção inglesa e o porquê essa seleção com tantos nomes, com tantos jogadores já renomados e grandes talentos ainda não conseguiu entregar o seu futebol e convencer de fato o seu torcedor nessa UEFA Euro, né? A Inglaterra que venceu na sua estreia por 1-0 contra a Sérvia, uma seleção tecnicamente inferior à Inglaterra, num resultado muito minúsculo, né? Por 1-0. Uma Inglaterra que jogou, inclusive, até mal, ao meu ver, embora tenha sido bem defensivamente, mas ofensivamente fez um jogo ruim. No jogo contra a Dinamarca também não foi um jogo bom para a seleção inglesa, não fez uma boa partida, ficou no empate 1-1. E o terceiro jogo também não conseguiu jogar todo o seu futebol esperado por essa seleção inglesa. E já eu entro também no último jogo contra a Eslováquia. Mas uma seleção inglesa que, com tantos talentos, com tantos jogadores já renomados, com tantos jogadores que são grandes destaques em seus clubes, inclusive jogadores que disputam inclusive bola de ouro, que possam disputar a bola de ouro, como o caso do Jude Bellingham, o próprio Foden, que já teve o nome também ali especulado para uma possível bola de ouro, eleito o melhor jogador da Premier League na temporada passada, o Palmer, que foi um dos grandes destaques da Premier League e o grande nome do Chelsea nessa última temporada, mas a Inglaterra que ainda não se encaixou coletivamente, né, como grupo. Ainda não conseguiu produzir dentro de campo tudo aquilo que se esperava dessa seleção inglesa de grandes talentos, né? Eu acho que grande parte disso passa muito pelo Gareth Southgate. Eu acho que o Southgate demora muito para mexer no elenco, demora muito para as substituições durante as partidas, e em muitos momentos do jogo, o jogo ele pede um jogador de outra característica, que inclusive ele tem no seu banco de reservas e ele não coloca no jogo, e já vou citar muito isso no jogo contra a Eslováquia, já eu entro nesse jogo. Mas o Gareth Southgate demora muito para mexer, e quando mexe muito pouco. Não testa as opções que ele tem. E eu acho que falta o Gareth Southgate testar um pouco mais essas opções. É claro que nós já estamos aí, a Inglaterra já está indo para as suas quartas de final. Não dá para você testar muito também nessa altura do campeonato, mas está na hora do Gareth Southgate mexer uma peça ou outra, porque próximo jogo enfrenta a Suíça, que é uma seleção até organizada, e é o que a Inglaterra não vem apresentando, né? Que é a organização. E falta essa Inglaterra se organizar, porque senão vai ter muito sufoco contra a Suíça, contra uma seleção tão organizada como é a seleção da Suíça. Então acho que o Gareth Southgate precisa mexer ali em algumas peças, ajeitar algumas coisas, porque se jogar o que jogou contra a Sérvia, se jogar o que jogou contra a Dinamarca, se jogar o que jogou contra a Eslováquia, vai passar sufoco novamente contra a seleção suíça, e que é uma seleção até mais forte do que essas que a Inglaterra enfrentou até o momento e que passou com muita dificuldade, principalmente contra a Eslováquia. Bom, dos convocados da Inglaterra, eu acho que a Inglaterra precisava, nesse momento, de um lateral esquerdo. Não dá para improvisar o Trippier de lateral esquerda todo jogo. Embora
já esteja no meio da competição e você não tem uma outra opção e é necessário que o Trippier jogue por ali, mas não é a dele. Não é a posição de origem do Trippier. Ele é lateral direito. Embora você tenha um ótimo lateral direito como o Trippier, são duas posições diferentes. E isso ficou muito claro no jogo contra a Eslováquia. Porque a Eslováquia faz o gol justamente ali pelo lado esquerdo da Inglaterra, pelo lado esquerdo defensivo da Inglaterra, que é justamente onde está o Trippier. A Inglaterra precisa, pós-Euro, pensar em procurar um outro lateral esquerdo para suprir a ausência do Luke Shaw, né? O Luke Shaw não jogou ainda nessa Euro devido ainda está recuperando de uma lesão que teve, e o Trippier veio jogando improvisado por ali, mas será que a Inglaterra não tem um outro lateral esquerdo para suprir a ausência do Luke Shaw quando ele não estiver? Fica um ponto a pensar para essa Inglaterra, porque é o que a Inglaterra precisa. E isso ficou muito claro no jogo contra a Eslováquia. Outro ponto, né? A Inglaterra vem buscando um parceiro para o Rice ali naquele meio campo. O Gareth Southgate tentou no primeiro jogo o Alexander-Arnold e não conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava do Arnold ali ao lado do Declan Rice. Depois ele testou o Conor Gallagher muito abaixo também, inclusive foi substituído no meio, no intervalo de jogo, do jogo que jogou como titular. E que nesse jogo contra a Eslováquia ele tentou o Kobe Mainoo. E acho que o Mainoo é o cara para jogar como parceiro do Rice. Porque no jogo contra a Eslováquia vinha jogando inclusive até melhor do que o Declan Rice. Até o momento que ele foi substituído no jogo, vinha fazendo uma partida muito boa e melhor do que o Declan Rice. Não teria tirado o Mainoo, teria tirado o Rice. Embora eu até entendo a saída do Mainoo na partida devido a ele já ter um cartão amarelo, a Inglaterra estar atrás do resultado e precisar ir para cima, e para que você não tenha um jogador que tome um segundo cartão amarelo e aí você fique com um jogador a menos, porque o Mainoo é um jogador de muito combate e que rouba muitas bolas, né? Um jogador de muito combate, para que você possivelmente não perca o seu jogador por um segundo cartão amarelo, ele tira o Mainoo e coloca o Palmer na partida, e que de fato a Inglaterra melhora com a entrada do Palmer, né? Mas eu já entro também nos individuais desse jogo. A Inglaterra tem tentado achar um parceiro para o Declan Rice, e talvez esse parceiro possa ser o Kobe Mainoo, inclusive. E por que não o Bellingham? Eu acho que a Inglaterra poderia testar o Bellingham ao lado do Rice, embora ele tenha se destacado um pouco mais jogando do meio ali para frente. Mas eu acho que o Bellingham poderia ser esse parceiro do Rice e possivelmente você tentar um Cole Palmer ali no meio campo. O Bellingham, que é volante de origem, inclusive, mas que tem, como eu citei, tem se destacado um pouco mais jogando do meio para frente, mas é um volante de origem. E talvez esse cara ao lado do Rice possa ser o próprio Jude Bellingham, que não acho que é o que o Southgate vai fazer. Pelo menos é o que não demonstra que vai fazer daqui para frente, e o Bellingham vai continuar jogando ali à frente dos dois volantes, como vem sendo nessa Euro e nos amistosos também que jogou a Inglaterra. Bom, a Inglaterra que foi para o último jogo contra a Eslováquia com o Pickford no gol, Walker na direita, dupla de zaga com Stones, Guerri e o Trippier pelo lado esquerdo, e como eu citei, um grande problema para a Inglaterra, porque acho que a Inglaterra precisa buscar um lateral esquerdo que dê um pouco mais de profundidade, porque o Foden, jogando pelo lado esquerdo, ele flutua muito. É um jogador que flutua muito para o meio. E quando ele flutua muito para o meio, ele é uma boa, porque quando o Foden vem para o meio, ele carrega com ele 2 ou 3 marcadores. E aí você precisa de um lateral esquerdo que dê um pouco mais de profundidade, que é o que o Trippier não tem essa característica para a seleção inglesa. Muitas vezes o Foden precisa desse lateral esquerdo para ajudar lá na frente. Lateral esquerdo que dê mais profundidade para ajudá-lo lá na frente.
E muitas vezes o Trippier não apresenta essa característica, ele não dá tanta profundidade lá na frente para ajudar o Phil Foden. Em muitos momentos a Inglaterra precisa desse lateral esquerdo que dê um pouco mais de profundidade. Eu sinto que o Foden ele rende muito mais jogando pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Ele é canhoto, é um jogador que gosta do mano a mano, que vai parte para cima e que chuta muito bem de fora da área. Eu acho que dessa Inglaterra, somente o Anthony Gordon é um ponta esquerda de origem. E aí fica a pergunta, né? Por que não ter levado talvez um Marcus Rashford? Por que não ter levado um Jack Grealish? Para você ter outras opções, jogadores com características diferentes, para jogar ali na esquerda. Em muitos momentos do jogo se pedia um ponta esquerda de origem. Porque embora o Foden faça essa função, ele rende muito mais do lado direito. E muitas vezes no jogo, principalmente contra a Eslováquia, se pedia muito um ponta esquerda de origem por ali, como é o caso do Anthony Gordon. E por que não colocá-lo no jogo? Por que não ter levado o Jack Grealish? E aí, para que você tenha outra opção com um jogador de outra característica também para testar por ali? O Saka não fez uma boa partida. Por que não tirar o Saka, colocar o Gordon e passar o Foden para a direita? Aonde ele joga mais pelo Manchester City e tem uma característica e é canhoto e pode cortar para dentro, tentar um chute, que ele faz muito bem, inclusive. Eu acho que a Inglaterra precisa mexer muito no seu elenco e tentar achar opções que dê resultado. Porque o Southgate demora muito para mexer na partida. Quando mexe, algumas vezes melhora, algumas vezes não dá resultado. E se o Foden rende mais pelo lado direito, por que não colocá-lo do lado direito? E tentar o Gordon pelo lado esquerdo, como eu citei, um ponto esquerdo de origem, que é a dele por ali. Por que não recuar o Bellingham para fazer um segundo volante ao lado do Rice e você colocar o Palmer para flutuar ali atrás dos atacantes? O Palmer pode ser meia, o Palmer pode ser um segundo atacante, o Palmer pode ser um ponto direito ou um ponto esquerdo, melhor também. E por que não testá-lo? Eu não consigo entender como com o Palmer, que foi o grande destaque do Chelsea, pode ter tantos poucos minutos nessa Euro. Inclusive a entrada do Palmer contra a Eslováquia melhora muito a seleção inglesa. O Palmer dá um outro ânimo. O Palmer deu um outro ânimo e um outro ritmo para a seleção inglesa jogar, até conseguir um empate num golaço de bicicleta do Jude Bellingham. Eu acho que falta o Southgate testar um pouco mais essas opções que ele tem no banco, porque são opções de jogadores muito bons, jogadores que são destaques nos seus clubes, como o Palmer, como o Anthony Gordon, no Newcastle. Por que não testá-lo? Por que não colocá-lo no jogo? Por que não tirar do Saka, passar o Foden para a direita, colocar o Gordon na esquerda e você recuar o Bellingham? Embora você tenha tirado o Maino para colocar o Palmer, por que não recuar o Bellingham ao lado do Rice e tentar o Palmer por ali, que pode chegar como atacante surpresa? E inclusive variar com o Foden ali pela direita. Ora o Foden entrando mais para o meio e o Palmer caindo mais pelo lado direito, para que você confunda um pouco mais a sua defesa adversária. É uma opção. Então acho que falta o Southgate olhar para essas opções que ele tem e testar. Claro que eu olhando e falando, claro que o Gareth Southgate vai saber bem mais que eu, porque está no dia a dia com os jogadores e treina os seus jogadores, então ele com certeza vai saber mais do que eu. Mas por que não testar? Por que não colocar o Palmer como titular? Por que não testar o Foden pela direita, aonde ele joga melhor? Em muitos momentos do jogo se pedia.
um ponto esquerdo ali mais de característica, de origem? Por que não jogou o Foden pro lado direito? Porque foi o Southgate no jogo contra a Eslováquia, ele foi pro tudo ou nada, né? Ele colocou, inclusive o Saka foi parado do lado esquerdo de ala. E será que você não tem uma outra opção melhor ali para você mexer? Muito dessa Inglaterra não está convencendo, e não convenceu de fato nessa Euro ainda, se passa pelas mãos do Gareth Southgate. Porque precisa mexer nesse elenco. Embora você já esteja à altura que está nessa competição, não dá para você testar tanto, não dá para você arriscar tanto, mas está na hora da Inglaterra pensar um pouquinho melhor nas suas outras opções que tem. Porque para o jogo contra a Eslováquia, ele só fez uma mudança com relação ao que foi a fase de grupos, que foi a entrada do Maino como titular, inclusive gostei muito. Mas será que você não tem uma outra opção para tentar por ali? Como eu citei, a Inglaterra precisa de um lateral esquerdo que dê mais profundidade. E tá precisando desse cara ali. A Inglaterra precisa do Cole Palmer. A entrada do Cole Palmer deu outra cara pro jogo contra a Eslováquia. Ele melhorou o jogo. Ele deu outra cara pro jogo. Será que não tá na hora de você arriscar mais e tentar o Cole Palmer como titular? E aí você possivelmente tirar o Saka, que não vem fazendo uma Euro muito boa, você jogar o Foden para a direita, como eu citei, é uma característica. Que acho que pode dar resultado, inclusive, para essa Inglaterra. Porque se jogar o que vem jogando e o que vem apresentando, vai passar muito sufoco contra a seleção suíça. Bom, minha gente, eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho já longo, já falei muito, embora não tenha repetido muita coisa, inclusive, né? E não tenha falado tão tecnicamente assim, mas esse é o meu ver da Inglaterra até o momento, que é uma Inglaterra que tem no papel um elenco muito forte, muito superior, mas que não consegue convencer ainda, que não convenceu ainda o seu torcedor, que chega, inclusive como chegou contra a Eslováquia, chega para esse jogo da Suíça com o pé atrás. Porque passou sufoco contra a Sérvia no primeiro jogo, passou sufoco contra a Dinamarca no segundo jogo, passou sufoco no terceiro empatando em 0-0 e passa com muita dificuldade pela Eslováquia, que é uma seleção tecnicamente inferior do que a Inglaterra, e sabemos muito bem disso. Será que a Inglaterra, com tantos nomes e uma seleção tão recheada de craques, não consegue entregar muito mais do que tem entregado até o momento? Será que não está na hora do Southgate arriscar um pouquinho mais e tentar as outras opções que ele tem no seu banco? Como, por exemplo, o Cole Palmer? Diz aí o que você acha. Você acha que a Inglaterra precisa testar mais, o Southgate precisa arriscar mais e colocar os jogadores que tem no banco para tentar dar um pouco mais de resultado? Precisa colocar o Palmer, inclusive, de titular? Deixa aí no comentário, minha gente. E eu fico por aqui. Eu sei que já falei demais, mas é isso. Eu fico por aqui. Que vocês gostem desse conteúdo, gostem do meu canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho da notificação e até o próximo vídeo, minha gente. Tamo junto e até mais.